A nuvem está mudando a forma como precisamos abordar a segurança. A transformação digital levou nossas organizações a adotar tecnologias que vão além dos limites tradicionais da rede. As técnicas de ataque usadas contra as nossas organizações também se transformaram. Vamos rever o que está ocorrendo com a transformação da segurança, a evolução do cenário de ameaças, as novas iniciativas que as organizações devem adotar para operar com segurança na nuvem. Sejam bem-vindos, meu nome é Fernando De Falco, sou Security Engineer Manager na Checkpoint. Bom, a gente vai falar um pouquinho da transformação na nuvem, né, e o porquê que ela é tão atrativa, o que chama tanta atenção pelas empresas. Falar um pouquinho de algumas ações e algumas explorações que os atacantes executam na nuvem. E também falar como é que a gente deve adotar, a postura que a gente deve adotar para tentar fugir desses problemas, né? Então, a maior atração aí, do ponto de vista de negócio e operações, é pagar pelo que utilizar, né? Então, a maioria é representada por funções serverless, por containers como serviço, mas o que mais escutamos de nossos clientes é a redução de custos, né? Pois ano após ano não ter mais as despesas com data center, e elas englobam muito mais do que não comprar hardware. Tem toda uma parte de gerenciamento, né, de data center que acaba sumindo aí dos custos das áreas, né. A velocidade, talvez esse seja o maior presente que a nuvem traz para todo mundo, que é justamente você conseguir adquirir, né, recursos de maneira muito rápida, né. Olhando para um diagrama aí de arquitetura mais complexo, né, você vê que as peças elas não são idênticas e de propósito único, elas estão sempre se interagindo para o quê? No final, construir nossa aplicação, né? E as equipes aí de dev que lançam funcionalidades literalmente em algumas horas, né? Chega a ser até assustador aí para algumas áreas, né? A nossa área de segurança, que, cara, um commit ali no GitHub que passa por de maneira automática por teste, preparação, produção, na maioria das vezes sem nenhum envolvimento humano. Então, a jornada do CIS é justamente o oposto de todos os outros, né? A mudança do bare metal para VM, serverless, com os times de segurança tendo menos controle mesmo, né? Então, antigamente, o tempo que você precisava para ter uma nova aplicação, passava desde tempo muito lá atrás, né? Requisição de um novo servidor, abrir tickets para colocar em produção, colocar no rack, passar cabo, etc. Aí depois passou para a parte de máquinas virtuais, tinha que provisionar a máquina, mas enfim, hoje você consegue ver a criação de toda uma microinfraestrutura que vai rodar dentro da sua infraestrutura de maneira muito rápida e automática, né? Então, falando um pouquinho aí de todas essas mudanças, né, e por que elas estão acontecendo, a primeira aí é a velocidade. Então, a velocidade na nuvem é realmente o ponto principal mesmo. E é onde talvez seja um dos pontos mais atrativos, que é a criação de ambientes realmente de maneira rápida. O segundo ponto aqui o dev aqui é o rei, né? Não importa que vocês falem, o dev é o rei aqui, é ele que realmente tem muitas das coisas aí na mão para fazer as mudanças, né? Então, a gente vê, com infraestrutura como código, por exemplo, que eles conseguem montar infraestruturas inteiras de maneira automática. Então, assim, a gente precisa realmente ter o quê? Automatizar a segurança para a gente estar ali no meio, né? A gente participar das definições, participar da conversa e colocar realmente a segurança ali no meio. A gente não pode ser a área que vai travar o processo. Perímetro. Esquece perímetro na nuvem. Se tentar fazer alguma coisa pensando em perímetro, provavelmente ele vai dar errado, né? Porque a movimentação de tráfego dentro da nuvem, ela é totalmente diferente de um data center. E se você tentar fazer alguma coisa pensando em perímetro, provavelmente ele vai dar errado. Então, assim, nuvem, mudar a chave para permissão, né? Então, tente montar os ambientes
com papéis e usuários, os papéis as famosas roles, e usuários, deixar o acesso menos permissível possível para tentar frear aí o escalonamento de privilégios dos atacantes, né? Bom, uma linha de código rodando em um container em qualquer ponto da sua infraestrutura pode ser o suficiente para um atacante conseguir acesso à sua infraestrutura. Portanto, não adianta você estar 100% aderente lá a uma norma X que você precisa seguir, sendo que o seu código é seu ponto mais fraco. Então, utilizar chaves, nomes de usuários, senhas, colocar essas informações em repositórios públicos. Atenção aos repositórios open source, eles são excelentes, são para você trabalhar de maneira colaborativa, facilita muito no desenvolvimento da aplicação, mas a partir do momento que existe uma vulnerabilidade em um repositório desse, o atacante sabe. Então, escanear esses repositórios também é muito importante, tá? Então, essas mudanças aí já estão criando, ou em alguns pontos já criaram, ambientes totalmente diferentes, e os atacantes eles estão percebendo que existem pontos vulneráveis aí nesse meio. Falar um pouquinho aqui dos cenários aí de ameaças que estão ocorrendo, né? Então, o primeiro deles, escalonamento de privilégios. Todas as grandes brechas de segurança, ela tem um ponto em comum, que foi o escalonamento de privilégios em algum momento do ataque. O que eu vou mostrar aqui é um escalonamento de privilégios em um ataque na AWS que foi descoberto pelos pesquisadores da Checkpoint. Então, esse ataque ele mostra o quão difundido é o problema de escalonamento de privilégios da nuvem. Ele começa com um atacante aí que possui uma chave comprometida de acesso à conta na AWS. Essa chave ele pode ter conseguido de maneiras diferentes, repositório público na internet, uma campanha de phishing que ele conseguiu acesso, e a primeira coisa que ele vai fazer é ele vai tentar entender que tipo de perfil que tem essa chave que ele conseguiu de acesso. Deu para entender o que ele consegue de acesso? O próximo passo é ele entender quem ele é ali na nuvem naquele momento. Aí, nesse caso, a gente está vendo aí um usuário chamado Lopriv, né? Então, ele já sabe o que ele pode fazer, e o nome desse usuário, ele vai no CloudTrail atrás de informações sobre esse usuário, para ver até aonde ele consegue ir. Então, o CloudTrail consegue levantar todas as informações sobre esse usuário, permissões, etc., e o que esse usuário já fez. No caso aqui, ele entendeu que ele encontrou um evento em que o usuário mudou o papel dele dentro da nuvem, né? Então, ele conseguiu mudar esse papel para um Lambda Creator, né? Então, ele já tem aquele ARN ali, com a ARN fica bem fácil para ele poder mover de permissão, né? Ele sai ali de uma permissão limitada e vai para um Lambda Creator, para o usuário Lambda Creator, que aí ele consegue ter bem mais opções aqui. Ele vai continuar, né, mudando aí de papel, ele vai continuar na mesma ideia de que é ir lá no CloudTrail para procurar mais informações. E ele começa a entender também algumas outras coisas dentro daquela conta, né? Então, ele encontrou uma função, né, que fazia uma alteração ali num recurso dentro de um Lambda, né? Então, esse Update Function Configuration, ele conseguia fazer uma alteração dentro de um recurso chamado Automation Update SS Param, né? Então, o que esse atacante fez? Ele conhecendo como funcionam, né, o Lambda, e ele sabe que é separado em camadas. Então, cada camada tem um papel diferente dentro de quando ele vai rodar toda uma função. Ele consegue o quê? Fica fácil para ele alterar uma função, sendo que ele não vai alterar todo o funcionamento dessa função maior. Então, ele consegue injetar um código malicioso em uma conta dele, né? Então, ele muda a biblioteca para, ao invés de usar a biblioteca padrão, né, ele vai buscar uma biblioteca que está lá numa conta dele na AWS, em qualquer lugar aí, qualquer conta da AWS dele, uma outra conta invadida. E qual que é a ideia? A ideia é quando essa função for executada, ele vai lá pegar esse código malicioso, vai ser executado, esse código malicioso vai rodar dentro do Lambda, e o Lambda ele vai enviar todas as informações das variáveis de ambiente para um
um servidor que ele cria. Então, ele, a partir desse momento, ele cria esse servidor que vai ficar apenas ouvindo, esperando, né, essa função lambda ser executada. Na hora que ela é executada, ele recebe todas as variáveis de ambiente, incluindo aí o token da função STS, que aí, a partir desse momento, ele assume o papel aí do SSM Full Access, que tem permissão suficiente para ele fazer o que ele bem entender aí na conta, e aí, a partir desse momento ele acessa o banco de dados, que não, no caso desse ataque, foi o DynamoDB, e consegue extrair todas as informações que ele precisa. Uma maneira bem rápida que eu falei, detalhes aí a gente tem no nosso blog, no YouTube, é só procurar, vocês vão encontrar, é bem detalhado mesmo o ataque. Para vocês verem aqui como foi no CloudGuard Intelligence, o low preview que ele estava, ele executou a assume role para mudar de low preview para lambda creator, depois para o automation update access param, que pega a função lambda SSM role, e a partir desse momento ele consegue fazer o que ele quiser na conta. Tá? Bom, muito importante conhecer detalhadamente escalonamento de privilégios da nuvem, porque é dessa maneira que eles vão utilizar para tentar alguma coisa, caso eles consigam acesso a uma função ou a qualquer recurso dentro da nuvem na sua conta. Por isso, limitar o acesso privilégio mínimo é super importante. Próximo ataque, SaaS. Bom, SaaS, tudo aquilo que a gente usa no nosso dia a dia, um Dropbox da vida, e aqui o exemplo que eu vou mostrar é o Office 365, que na época ainda era o Office 365, hoje Microsoft 365. Tá? O que é? Bom, foi um grupo de atacantes que teve como alvo aí empresas financeiras, né, dos Estados Unidos e Canadá. E eles fizeram uma campanha de phishing direcionada aos executivos dessas empresas e ficaram esperando até que alguém conseguisse, né, alguém desligar essa chavinha ali da preocupação e aceitasse algum convite, enfim, alguma coisa para clicar e eles conseguirem acesso. Bom, conseguiram acesso ao e-mail, iniciou a fase de reconhecimento. Passaram semanas, até mesmo meses lendo os e-mails dessas empresas financeiras, né? Entendendo como é que era o relacionamento entre elas, tudo o que acontecia, né? Então, a partir desse momento, eles começaram a criar domínios semelhantes, criar e-mails e começaram a criar um relacionamento entre as empresas que uma não sabia que a outra não estava recebendo os e-mails originais. Então, eles conseguiram movimentar ali os e-mails de uma maneira que as empresas achavam que estavam trocando e-mails entre elas, mas na verdade era sempre entre a empresa e o atacante respondia uma outra coisa para outra empresa. Nesse meio termo ali, eles conseguiram injetar algumas contas que demorou um tempo e foram validadas pelos dois lados, essa alteração de número de conta. Olha que eles aceitaram essa alteração de número de conta, só restou para eles sentar e esperar o cofre ficar cheio. Então, a transação aconteceu, foram alguns milhões de dólares aí que foram perdidos, né? E logo depois é só eles mudarem também e praticar esse ataque com alguma outra empresa ali do ramo, ou até mesmo alguma outra que também caiu no golpe do phishing, tá? Também é outro caso que foi descoberto pelos pesquisadores Checkpoint, tem o nosso blog bem mais detalhado, com todas as informações que vocês precisam. Bom, o phishing é uma coisa que não vai desaparecer tão cedo, ou talvez não desapareça nunca. Então, o que a gente precisa é treinar nosso usuário para proteger ele contra ele mesmo, né? Então, a gente tem que conscientizar eles que eles precisam estar atentos 100% do tempo, porque um clique em algum lugar que não deve pode transformar tudo isso em um ataque bem sucedido, tá? O último ataque aqui que eu vou falar é o Sunburst, que eu sei que já foi discutido a exaustão, mas vamos pegar uma parte só lá da nuvem.
né? Onde o usuário conseguiu acesso dentro do ADFS on-premises da organização, conseguiu fazer o quê? Falsificar a token SAML, que criou um registro falso, né, de confiança, e aí ele conseguiu acesso ao Azure AD. Tá? Então, vamos falar lá a partir do momento em que ele já tem acesso ao Azure AD. Então, ele já está lá, ele comprometeu algum usuário, tem acesso, começa o quê? Verificar as credenciais que esses usuários possuem, ou então as aplicações que lá existem, né? Então, ele vai atrás de aplicação, service principal, para ver o que ele vai querer fazer, qual que vai ser a ação que ele vai tomar, né? Então, ele busca uma aplicação que vai ter o quê? Um alto volume de tráfego. Então, ele lista todas essas aplicações que existem, e aí ele escolhe uma, que foi, no caso, aí a MailChimp, que é uma aplicação aí de e-mail marketing, totalmente automatizado, enfim, ele consegue extrair todas as informações que ele precisa a partir desse momento, né? Então, Object ID, Application ID, o Tenant ID, tudo isso para ele vai anotando para lá na frente ele usar. Tá bom? Ele vai criar credenciais, associa essa aplicação, né? Próximo passo é ele dar, né, listar as permissões do API Microsoft Graph, e ele tenta fazer o quê? Ele vai tentar adicionar um User Read Write All para essa aplicação, para ele conseguir acesso. Mas ele recebe um erro, né? Porque ele não tem essa permissão para fazer. Porém, como a gente sabe, a gente consegue solicitar o acesso administrativo, né? Pedir um consentimento para os administradores, e todos os usuários que forem administradores vão receber aquele consentimento, aquela solicitação, e qualquer um deles pode dar o consentimento. Nesse caso aqui, ele já tinha o acesso como administrador, então ele deu consentimento para ele mesmo, né? Então, ele conseguiu o quê? O próximo passo aí, que era a autenticação. Então, ele usou todas as informações que ele coletou lá atrás, né? Tenant ID, Object ID, App ID, as credenciais falsas que ele conseguiu colocar, e listou com um simples HTTP GET tudo que ele precisava, né? Então, ele teve todas as informações. O próximo passo é ele começar a fazer a movimentação lateral em nome da aplicação MEI e começar a vazar dados, né? Bom, para vazar dados ficou simples. Com a aplicação MEI, com todas as informações que ele tem, mais um HTTP GET, ele consegue listar tudo que ele precisa, né? Então, ele lista informações de todos os usuários, lista os e-mails que um usuário específico, lista todos os assuntos de e-mails que por exemplo, de algum usuário que ele queira visualizar. Então, basicamente, ele consegue não só visualizar, mas também vazar com essas informações lá de dentro, tá? Esse também está bem detalhado, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais, nosso blog ali, nosso time de pesquisa, você consegue ter todas essas informações, tá? Bom, desafio na nuvem, né? A gente já falou por que a nuvem é atrativa, a gente já falou dos problemas que a nuvem tem, mas aqui vamos tentar colocar agora aqui como é que a gente consegue proteger nosso ambiente da maneira mais correta possível, né? Então, duas coisas. Ele precisa ser unificado, ele precisa ser contínuo. Parece clichê, mas a noção de fazer alguma coisa unificada e contínua nunca foi tão importante como é agora na nuvem, né? Por que unificado, né? Você vai ter diferentes peças, né? Governança, visibilidade, prevenção de ameaças, e elas precisam estar integradas, né? Elas não podem trabalhar de maneira única, porque elas vão ter um valor menor do que elas realmente precisam, né? Elas precisam saber o que está acontecendo, elas precisam entender o que o ambiente inteiro está fazendo, porque muitas vezes uma aplicação vai estar adicionando um elemento, a outra vai estar removendo um outro elemento. Então, você precisa ter que todas as suas peças de segurança se entendam dentro da nuvem, né? Quando a gente fala em construir uma solução de segurança na nuvem, né, de maneira automatizada, a gente está falando começar pela base, que é a gestão de postura.
Então, você precisa saber exatamente onde está o risco, né? E para quê? Para fazer uma gestão de postura e ter aquele compliance contínuo, né? Então, você precisa ter isso daí. Fazendo a gestão de postura da maneira correta, a sua aplicação vai ser bastante resistente à maioria dos ataques, né? Então, verificação de configuração na nuvem, Kubernetes, serverless, você precisa ter certeza que essa configuração elas devem ter privilégios mínimos, né? Risco mínimo, não ter nenhuma vulnerabilidade conhecida, né? Uma outra parte também da gestão de postura é a análise de código. A sua solução ela precisa ter uma capacidade de analisar a fundo imagens de containers, pacotes de implantação serverless, templates Terraform. Você precisa saber que ela precisa entender o que tem lá dentro e não deixar você utilizar credenciais ou então ter alguma vulnerabilidade exposta, né? A Checkpoint tem uma solução, né, que ela tem o nome CloudGuard para tudo que é nuvem, né? E aqui, para a gente falar dessa primeira parte, gestão de postura, a gente tem o CloudGuard Posture Management e, em específico, para verificação de código, CloudGuard para simplificar, né, a movimentação do on-premises para a nuvem, o Shift Left. Né? E também para que serve o Shift Left? Para a gente colocar segurança lá no começo, né, da vida da aplicação, né? Você vai integrar ela no seu pipeline CI/CD e ele vai fazer a verificação antes mesmo dela entrar em teste, né? Então você consegue ter esse mundo, né, junto com os devs e trabalhar junto com eles, porque uma coisa é você ter uma ferramenta que ele vai atrás de encontrar um S3 bucket público e corrigir. Outra coisa é você ter uma solução que ele não vai deixar você fazer exatamente isso. Ele vai te mostrar que está errado e se você só vai publicar realmente o S3 se você quiser passar por cima do que a solução está te falando que está errado, né? Tá? Segundo ponto, segurança de rede. Quando a gente está falando aqui de segurança de rede, sim, eu estou falando do Fire, né? O clássico lá, para onde que pode o tráfego passar ou não, né? Mas não é só o Fire, né? Ele tem que estar integrado na nuvem, né? E ele também tem que te trazer visibilidade. E aqui eu não estou falando de endereço IP, a gente está falando aqui de mais do que endereço IP, né? A gente está falando de nomes de aplicações, porque o endereço IP daqui a uma semana, um mês, ele vai ser inútil para uma investigação. E claro, microsegmentação. Aplicar ela na rede de uma maneira significativa. Ter a capacidade de segmentar sua rede para o tráfego norte-sul, leste-oeste. Caso alguma coisa dê errado, esse atacante que comprometeu alguma aplicação sua, ele talvez fique confinado ali dentro daquele meio. Tá? Então, melhor maneira da gente utilizar a segurança de rede também, utilizar tags, tá? Então, tags, ele vai seguir aquele recurso onde quer que ele esteja, né? Se ele mudar de um lugar para outro, ou precisar de mais serviços estejam liberados naquela política de segurança, você vai conseguir isso de uma maneira simples. Imaginando de uma política rápida, assim, um determinado tag, ele vai ter sempre a porta 80 permitindo a partir da internet. Então, assim, se o dev precisa de uma máquina já exposta à internet com a porta 80, se eles colocarem o tag lá, ele não vai ter que solicitar uma regra para vocês. Então, ele vai ser bem mais simples e bem mais rápido, e isso de maneira, tudo via API, tudo transparente, basta você definir a sua política de segurança. Bom, segurança para workload também, né? Bom, workload são todos aqueles pequenos pedaços de código que acabam formando a nossa aplicação, né? Bom, a primeira parte aqui que a gente vai falar é o baseline, né? Então, normalmente esses workloads eles acabam sendo repetitivos, né? A ação que eles vão tomando.
Então, eles estão sempre executando a mesma ação. Então, você consegue entender isso e criar ali uma whitelist, né? Você vai falar, ó, uma lista de modelo de comportamento. Ele vai executar sempre essa tarefa. Se ele executar uma outra tarefa, ele tem que ser bloqueado. E aí tem a outra, a de métodos para prevenir ataques, né? Que é o blacklist. Então, a gente vai criar, ó, eu sei todos os meus problemas, qualquer um tentando explorar um problema desse vai ser bloqueado. Bem mais simples, né? E, por último, entender, né? A gente já fez a whitelist, fez a blacklist, foi para a produção, eu preciso continuar protegendo a minha aplicação. Então, tem uma proteção que vai muito além do que é o WAF, então a gente vai fazer uma proteção baseada em API, baseada em web, que vai te proteger contra todos os ataques via web, bots e de maneira automatizada, né? Então, ele de duas formas. Você pode colocar um famoso proxy reverso, como você pode colocar via Nano Agent para ele proteger. Bom, as duas primeiras baseadas em listas aí, CloudGuard Workload, e a segunda, para a proteção da aplicação, CloudGuard AppSec. Né? Muito além do que é um AF, né? Sem falsos positivos, proteção 100%. E, por último, né, se alguma coisa der errado, a gente tem que ter o quê? Uma resposta rápida. Né? A gente tem que entender, né? Tem que ter uma solução que vai te direcionar para a investigação de maneira rápida, com muita informação no log, com enriquecimento de log, colocando ali a parte de anomalias, parte de domínios, endereços IPs maliciosos, e te direcionar realmente para facilitar na hora de você fazer a investigação de um incidente e ter o quê? Resposta rápida, né? Para isso, tem o CloudGuard Intelligence, que te ajuda na parte de resposta a incidentes. Bom, é isso. Muito obrigado. Eu estou lá no stand da Checkpoint. Aguardo todos vocês lá para a gente bater um papo e falar um pouquinho mais sobre segurança em nuvem. Boa tarde.